Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem aí? Então, a gente volta aqui da nossa UFAPcast, direto da MedVep 2024, estamos em Curitiba. E agora, meus próximos dois entrevistados, nada mais, nada menos, são os musos da gastroenterologia, né? Eu tenho aqui do meu lado esquerdo a Maria Carolina Papalardo, a musa da gastroenterologia da UFAP. Tudo bem, Carol? Tudo bem. Oi, pessoal. Bem-vindos a esse bate-papo tão informal e tão legal que vai ser aqui no MedVep. Eu e o Felipe, aqui a gente hoje está, na verdade, representando a Associação Brasileira de Gastroenterologia e a UFAP Intercursos, onde a gente coordena o nosso curso. Então, estamos muito felizes aqui, junto com a Sabrina. Felipe. E aqui do meu lado direito, o muso, né? O Felipe Romano, tudo bem? Oi, menina. E então, tudo bem, pessoal? Que prazer estar aqui. É a primeira vez formal da Abraga enquanto diretoria aqui no MedVep, que já é um tradicional congresso em Curitiba, e muito bem organizado, bem estruturado, e muito gostoso ter o nosso espaço, da nossa UFAP, da nossa escola, aqui, fazendo palestras e demonstrações, interação com o público, e essa coisa tecnológica, gostosa e descontraída de uma entrevista ao vivo com vocês. Bom, então assim, a nossa intenção aqui é trazer um pouquinho do mundo da gastro para vocês de maneira bem gostosa, bem descontraída mesmo. Se alguém tiver dúvida ou quiser perguntar alguma coisa específica para eles, porque vocês só estão aqui com duas autoridades gigantescas no mundo da gastroenterologia, é só pedir que alguém vai com vocês com o microfone e vocês conversam com a gente aqui e a gente faz a pergunta para eles, tá? Queria começar falando um pouquinho sobre o mundo da gastro, né? Eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu tenho, mas por coordenar lá o FAP, né, eu percebo um boom de alunos na área da gastroenterologia. Cada vez mais as pessoas vêm ficando mais interessadas por essa área. E eu queria saber de vocês, a que vocês acreditam, assim, esse aumento na quantidade de pessoas com interesse na gastro? Olha, eu não imaginava que isso fosse acontecer, porque quando eu comecei a trabalhar com gastroenterologia, só eram 2 profissionais, eu e mais um, em São Paulo, há 20 anos atrás, e as pessoas sempre falavam que a gastroenterologia não ia dar certo, porque quem é que vai se especializar para tratar cocô? É só isso que as pessoas achavam que a gastroenterologia fazia. E eu acho que, na verdade, o crescimento de outras especialidades, né, e o boom de outras especialidades que também corroboram com a gastroenterologia, por exemplo, a endocrinologia, as pessoas começaram a perceber que não é só cocô. É pâncreas, é fígado, é vesícula, intestino, esôfago, é muita coisa específica e que, na verdade, na clínica médica, a gente aprende muita coisa sobre isso, mas não especificamente algumas doenças. E aí as pessoas começaram a perceber que era preciso entender melhor algumas doenças específicas, crônicas, desses determinados órgãos, e tinha que ter um profissional para isso. E acho que hoje o crescimento se deve ao crescimento também de alguns estudos que hoje a gente tem na gastroenterologia e coisas novas que apareceram, que antigamente a gente não tinha, ou tinha e era muito nossa. Isso não, como é que eu vou chegar a fazer esse exame? E hoje a gente já tem muito mais exames de imagem, exames de sangue, que a gente consegue, então, diagnósticos muito mais específicos. E para isso a gente precisa estudar especificamente essas doenças. Então, hoje eu acho que existe uma conscientização em relação a isso e por isso as pessoas começaram a estudar mais gastroenterologia, né? E, Felipe, a gente estava conversando com outros profissionais desde ontem e todo mundo observa o que eu também observo, e eu queria saber se você percebe isso, se vocês percebem que o mundo felino, ele cresceu de uma maneira absurda, né? A gente pensa que antigamente a gente tinha muito mais cachorro, as pessoas eram muito mais habituadas aos cães, e hoje em dia a gente tem o gato como quase que o principal animal de estimação. Em algumas regiões, região Nordeste ali, é muito mais gato do que cão. Como que você recebe isso? Primeiro que isso obriga da gente a aprender a atender melhor o gato. Uhum. Não é mais coisa do especialista ou especializado de felinos. Até porque, em comparação ao crescimento de outras especialidades, como a Carol contou,
O especialista, o especializado de felinos, ele absolutamente não perdeu seu protagonismo. Eu apenas estou dizendo que vários outros profissionais também agora precisam saber atender gatos. Então, o que eu percebo é que a minha rotina ela já está 35%, alguns meses 40% de gatos. Então, o perfil do tutor do gato já descobriu que o especializado em felinos, ele é bárbaro, crucial, e ele integra o paciente, como clínico que é. Mas o tutor de gatos já tenho percebido uma adesão muito grande, às vezes maior do que o tutor do cão, porque ele quer um especialista em gastroenterologia, em dermatologia, em neurologia. Então o gato veio para ficar, não é assunto do especializado de felinos apenas, e não tem como, numa grade curricular, por exemplo, de um curso de especialização, você não incluir 1, 2 finais de semana integrais para o gato. Não tem como. O gato não é mais eventual. Olha, hoje tem um gato para mim. Que doença que o gato tinha mesmo com diarreia? Nada. É muita ocorrência, é muita incidência. 40% na minha rotina já. Muita coisa. E o gato não é o cachorro grande, o cachorro pequeno, né? Aí é que tá. Até vocês, enquanto clínicos, acredito que tenham até que adaptar a estrutura da clínica para recepcionar esse paciente, né? Sem dúvida. A estrutura, exames, tudo é tudo. Eu acho muito mais desafiador atender o felino. Porque para nós, eu acho que o diagnóstico diferencial do felino com vômito e diarreia é muito grande e muitas vezes a gente não consegue. Eu acho que o diagnóstico é difícil, muitas vezes, e o tratamento. Porque nem todo felino vai aceitar o seu tratamento. E nem todo tutor vai conseguir fazer o seu tratamento em determinados felinos. Então, a gente acaba adaptando alguns tratamentos àquele paciente. E nem sempre a gente consegue fazer todas as medicações. Então, eu acho muito desafiador atender felino. Eu, particularmente, amo os felinos para tê-los. Mas para atendê-los, eu acho que é muito mais difícil do que cão, sem dúvida nenhuma. O próprio tutor é diferente, não é? Totalmente. O tutor de felino, ele não tem nada a ver com o tutor de cão, não é verdade? Nada a ver. Eu sou totalmente diferente, porque eu sou tutora de felino e de cão. Eu trato meu gato totalmente diferente do meu cão. São relações, São até relações falando de diferentes. homem-animal, muito diferentes, gente. Totalmente. Não é sobre competição, qual relação é mais gostosa, nada disso. A gente já teve cão, a gente já teve gato, o veterinário gosta de tudo. Mas é uma relação diferente. É verdade. Totalmente. Queria perguntar um pouco para vocês também uma coisa. A gente vê alguns, não sei se modismos, né? Mas vão aparecendo doenças e as pessoas elas vão passando informações adiante. Eu acho que muita coisa tem a ver com não só uma falta de atualização, né, do profissional, mas também uma pessoa que vê uma coisa e passa para outra, e aí a gente vê às vezes aquele telefone sem fio que não termina nunca, e você começa a achar coisas como eu sou da patologia clínica, e aí tem a história do, é trombocitopenia, é erlíquia, né, tá ali, um tá conversando com o outro, e eu vejo muito comum, e eu acho que vocês devem enfrentar isso, porque eu acredito que vocês como gastro, vocês pegam aquele paciente que já passou por um clínico, outro clínico, esse não resolveu, aquele não resolveu, então leva lá no especialista. Quantos animais vocês recebem, cães, por exemplo, que vocês recebem, e que tinham um diagnóstico de giardia, que mais ou menos mal investigado ali, chega em vocês e realmente não é giardia? Então, assim, como que está o mundo da giardia? Sabrina, se a gente for falar de estudos de prevalência, dependendo do contexto socioeconômico, da qualidade da água oferecida, então eu estou falando do contexto epidemiológico, claro. No Brasil, a prevalência pode variar de 20% nos melhores contextos e chegar a 70% nos piores contextos. Isso é comprovado, isso já está sabido. Então, o que eu estou querendo dizer já responde a sua pergunta. É importante que eu dê uma ênfase nesse sentido, porque é uma doença eterna. Giardíase é uma doença muito frequente, nunca deixará de ser. A presença da giardia enquanto um achado, enquanto a presença do patógeno no exame fecal, seja ele um ELISA, que é o teste rápido, que é um exame de triagem, ou, idealmente, as amostragens variadas, alternadas, de fezes e etc., não necessariamente significa duas coisas. A primeira, não significa que aquele cão precisa ser tratado neste momento.
Eu não disse que faz parte da microbiota e que ignoramos um protozoário com potencial patogênico. Estou dizendo que talvez não precise ser tratado neste momento. E a segunda informação é positivo, é presente. Quem disse que um patógeno que eu acabei de dizer que tem uma prevalência que vai de 20% a 70% nos cães é o causador daquele quadro? E se você quiser uma terceira coisa sobre isso, e se for o causador? Porque, claro, ainda é um grande diferencial de gastroenterite, sobretudo aguda, no cão ou gato com menos de 2 anos, é óbvio. Mas se for o causador, a terceira pergunta, é só ele? Ou podemos ter ancilostomias e toxocariose, tricomoníase felina? Então, às vezes, cuidado com conceitos, cuidado. Pergunta aqui. Exame de fezes, copro parasitológico, sempre seriado ou em algum momento amostra única? Sempre seriado. Amostra única não tem validade nenhuma. Só se ela for positiva, lógico. Tem positivo, ela tem validade, mas se ela é negativa, jamais. E mesmo o seriado pode ter erro. Então, se você faz um seriado, os 3 não negativos, e você tem muita certeza que esse paciente tem uma possibilidade muito grande de verminose, vermifugue, né? E vermifugue principalmente aquele paciente que tem manifestação clínica. A vermifugação do paciente que não tem manifestação clínica preventiva também não tem validade nenhuma, porque ela não é preventiva, ela só vai tratar um paciente que é positivo e você não viu no exame de fezes. Mas ela não vai evitar que esse paciente daqui 7 dias entre em contato com algum parasita e ele se contamine. Meu Deus, isso precisa ser dito. Né? Então, aquele paciente que vem com diarreia e o tutor falar para você, não é verme porque há 15 dias atrás eu vermifuguei. E às vezes o vermífugo qual é? Metronidazol, pior ainda. Nem é vermífugo, é o antibiótico, porque as pessoas acham que vermes ou protozoários se resumem à giardia. E todo paciente que tem sangue nas fezes tem giardíase. E vamos dizer que poucos deles têm giardíase de verdade, porque grande parte desses pacientes com sangue nas fezes tem uma alteração crônica de mais de 3 semanas. Pode até ser que ele tenha giardíase, mas eu truco que é a giardia que está causando essa colite crônica. Ela pode estar ali só se aproveitando de uma situação de um bulldog que tem uma colite granulomatosa e que não tem imunidade de parede nenhuma. Ou seja, provavelmente o que você truca é... Ele tem ali um patógeno, o famoso, o popular da giardia. Está atrapalhando a minha vida. Mas será que, se não fosse tratado, e hoje o assunto é escalonar o tratamento, qual é o giardicida mais moderno, mais potente? E claro, há necessidade desses estudos, mas mais do que isso, será que não é entender o microbioma, a causa de base da inflamação? E será que iria precisar escalonar um tratamento super poderoso? Se eu não tratei a causa de base. Justo. Se eu não troquei a alimentação, se eu não aumentei a minha fibra, se eu não melhorei a minha microbiota. E o que é duro é ver animal gravíssimo com gastroenterite, não é grave, Sabrina, gravíssimo. Exemplo, bulldog jovem com 1 ano de idade, com colite hemorrágica grave. E ele tem, aquele bendito tem um ELISA positivo para giardia, não se fala em colonoscopia, não procuram outros parasitas, como já falei, por outros exames de fezes, não vamos mudar muito a dieta. Não, o assunto dele é a giardíase. Nossa, que giardíase difícil. Meu Deus, uma raça extremamente acometida por uma colite grave que requer colonoscopia. Então, às vezes, a detecção de um parasita emburrece o caso clínico. Com certeza. E vocês fazem... escolha de método diagnóstico, eu digo assim, a gente muitas vezes vê assim, a pessoa ela coleta as fezes e aí ela só faz o rápido de giardia, ou ela só faz copro. Como que vocês lidam? E às vezes eu acredito que vocês recebam um tutor que ele já passou por outras clínicas e fez vários outros exames, não teve a resposta. E quando chega em vocês têm que começar do zero, não tem? Vocês têm que voltar lá atrás, mesmo que ele já tenha feito esse exame, peraí, vamos voltar lá de novo e vamos encarar como isso acontece. Então, como que trabalha com esse tutor e recupera assim, a confiança? A gente vê muitas vezes que eles chegam já desesperançosos, não é? Não é a tarefa mais fácil do mundo nesse primeiro contato. Zerar os ponteiros,
acalmar os ânimos, eles vêm com muita expectativa, modéstia à parte, graças a Deus, com um nome consolidado, eles vêm com muita expectativa, no sentido de que, às vezes, tem que não deixar subentendido, sabe? É deixar claro em palavras. Dona Sabrina, eu tenho uma ideia do quanto que a senhora já vem investindo no seu animal. Eu tenho uma ideia do seu cansaço emocional. Eu faço uma ideia, caso difícil, caso crônico. Nós somos, antes de veterinários, pessoas que temos os nossos animais também. Mas eu preciso que a senhora entenda que eu vou fazer hoje o meu trabalho. É a vez do meu contato com a Mel. E a senhora vai ter que ter um pouco de paciência. Eu acho que essa conversa me parece acolhedora e a pessoa vai entendendo ali no seu neurolinguístico, no cognitivo, ela vai entendendo que não adianta muitas vezes em uma consulta numa especialista muito famosa, porque eu vou conhecer essa doutora Carolina Papalardo, que um caso sem diagnóstico, recebendo 1000 tentativas de tratamento, na prima consulta da doutora ela vai fazer um gol. Às vezes vai, porque ela é ótima, mas e se não fizer esse gol, como fica? Sim. Carol, o que você acha? E o mais difícil é que, para nós, a gente também muitas vezes tem que fazer testes alimentares. Os testes alimentares, às vezes, não são tão bem feitos. Então, a gente precisa começar do zero de novo. Mas vai trocar a ração de novo? Sim, porque, às vezes, a gente troca a alimentação, mas troca por uma alimentação errada. Então, eu vou ter que falar, olha, mas a gente vai fazer essa alimentação agora, porque essa alimentação vai fazer isso, e pode ser que isso não dê certo. E se isso não der certo, a gente vai então agora partir para uma colonoscopia. E isso é muito comum, às vezes as pessoas pulam etapas. A gente pega um paciente da vômito crônico já com uma endoscopia, mas a gente não sabe se ele tem uma enteropatia responsiva à dieta, a gente não sabe se ele tem um hipoadreno atípico. E aí ele vem com uma endoscopia com um infiltrado inflamatório, ok. Mas se ele tiver hipoadreno atípico, ele vai ter infiltrado inflamatório também. E aí, esse é o paciente mais difícil. Aí eu tenho que dar uma rebolada, porque eu também não posso colocar o colega numa situação difícil. O colega fez errado. Ética. Então eu tenho que falar, olha, que ótimo, já fizemos esse exame, vamos complementar então com outros. Né? Porque senão a gente também, né, coloca o colega que nos encaminhou muitas vezes, e ele muitas vezes não é obrigado a saber isso, porque ele não é gastroenterólogo. Então ele fez o que ele pôde, e aí ele falou, não sei mais o que fazer, agora você vai me auxiliar. E eu estou lá para isso, para auxiliar o colega e auxiliar também o paciente, né? Os dois, né? Algumas vezes eu acho que eu sou da patologia clínica, sim, mas eu já fiquei em momentos onde, por exemplo, a veterinária passou uma dieta para o animal, então, suspeita-se então que ele tem uma hipersensibilidade alimentar. Então, vamos lá para a dieta para tentar fazer essa exclusão. E aí, a tutora estava lá fazendo a dieta direitinho e daqui a pouco a cachorra voltou com alergia, assim, absurda, né? Muita coceira, muito vermelha. E aí você começa a perguntar, mas tá comendo aquilo que eu pedi? Tá, é só aquilo que você pediu, tá tudo certinho e tal. E daí, então entra com um corticoide, que tem que melhorar o estado do animal, e tá bom. Volta depois de uma semana, e aí volta não a tutora, mas a pessoa que trabalha na casa dela. E aí fala, então, mas e aí, ela tá realmente fazendo a dieta daquele jeitinho? E aí a pessoa falou assim, não, ela tá comendo aquela ração que vocês indicaram, mas ela não gosta muito da ração. Então, o que a gente faz às vezes é pegar a água que a gente cozinha o frango e aí a gente umedece a ração. Então, aí você começa a entender de onde vem o negócio, né? Porque vocês têm que lidar com aquilo que o tutor fala, que nem sempre é a realidade que vocês estão enxergando. E eu imagino que isso deve ser uma confusão ali no raciocínio, né? Que você vai criando um raciocínio e aí depois você fala, não, opa, pera, deixa eu voltar lá atrás, porque tem uma falha lá atrás no processo, isso né? É eterno. Por isso que é fácil, às vezes, veja bem, não é fácil fazer um estudo. Só estou dizendo que é fácil fazer um estudo e verificar que, vou aqui abrir um assunto, até 70% dos cães com enteropatia crônica vão responder à dieta hidrolisada. Esse dado já existe, não é 70%. Entre 40% e 70% até podem responder, sim, integralmente à dieta. Sim, o estudo acaba em 8 semanas, não é, Sabrina? O animal vive 15 anos. Sim. Qual que é o nosso problema saindo de um estudo que dá um dado bárbaro como esse? Para não pularmos etapas, claro. Mas qual o problema? Nós somos clínicos. O animal vai viver 15 anos. Qual de nós, com a realidade da humanização, qual de nós hoje vai conseguir manter uma monodieta
num animal, porque ele responde muito bem à dieta por toda a sua vida. E mesmo que você me fale, Felipe, mas não tem um momento que pode parar a dieta hipoalergênica e fazer a chamada provocação? Tem. Qual tutor que está preparado para sair de um quadro clínico estável para uma desestabilização? Então, o dado da ciência é bárbaro. Isso aqui é maravilhoso. Na rotina do nosso dia a dia, eu, Felipe, tenho muita dificuldade, porque o deslize alimentar, ele vai acontecer. Todo tutor, quando vê que passou a fase do pesadelo, ele vai fazer um deslize. Claro, né? Como que o Felipe come mais? Ele come uma batata com um filé de tilápia ou come uma caixa de bis? O que ele gosta mais? Bom, eu gosto mais de, vendo um Netflix, comer uma caixa de bis. Ô, minha senhora, não é sobre gostar, é sobre o problema que seu cachorro tem. Sim. Eu lembro um cachorro uma vez, quando eu tava lá na Unip de Campinas, né? E chegou uma tutora e ela falava assim, doutora, eu não tenho culpa. Ele vê o M do McDonald's, ele fica desesperado dentro do carro. O cão? Ele uiva, e aí eu tenho que comprar um McLanche feliz. Ele e uiva, Carol. A gente olhava assim e falava, gente, mas como assim? A senhora para de passar na frente do McDonald's. Olha as histórias, gente. Vocês têm alguma história, assim, que já aconteceu com vocês, engraçadas ou inusitadas dentro do mundo da veterinária que dê para compartilhar aqui? Bom, o que eu faço sempre é trocar nome de tutor com de cachorro, porque hoje em dia cachorro tem nome de gente, tutor tem nome de cachorro. Então, a dona Lua que tem a Mônica. É lógico que eu vou chamar a Mônica de Lua, mas isso é muito comum, então eu sempre dou uma olhada. E, assim, eu já tive tutor que levou foto do cocô dele para eu ver. Para eu ver a foto dele. Eu falei, não, gente, cocô de gente, não consigo ver. Eu não sei nem ver no vaso sanitário, muda tudo. Só se o senhor fizer no tapetinho. Ou na caixinha de areia. Ou na caixinha de areia, quem sabe eu consigo te ajudar. Mas tem umas coisas estranhas que acontecem. E você, Felipe? Na vida da endoscopia, retirando corpos estranhos, Sabrina. Ah, meu Deus. Pronto, é tudo que vocês estão pensando, sim, ok? Casais, tudo que você pode imaginar de constrangedor. Sim. Na vida da clínica, doutor... Calcinha da amante, a calcinha, ai, Carolina, a calcinha da amante. Ai, meu Deus do céu. Doutor, por favor. Que não era da moça. Nossa. Doutor, por favor, nós somos casados há 1 mês. A minha mulher não tem essa peça. O senhor entendeu? Não. E eu sou lerdo? Não. Doutor, fala que foi uma meia, por favor, é o meu casamento. Aí você vai me julgar, é certo, é errado, tá? Senhora, foi uma meia, boa tarde, tá tudo certo. Sejam felizes. Ai, Sabrina. Mas o pior de todos foi uma sala do meu consultório lotada de alunos. Nossos alunos da UFAP sempre fazem esse pós-curso lá na clínica. E o tutor falou sem nenhum constrangimento, Carol... Ah, doutor Felipe, esqueci, tô aqui apertando sua mão já, indo embora, certo? Uma dúvida, sim, desde que eu tenho ela, eu tenho um prurido anal, é normal? Eu tenho um prurido anal, mas ele perguntou assim de uma forma tão inocente, tão natural. Normal não, né? Aí eu falei, ô senhor, e a gente tem que, nós somos médicos, né? Sim. Aí eu, não senhor, eu acho que não, mas para o médico e de repente é uma bobagem. Pode ser uma bobagem. E pode ser uma bobagem, um parasita, alguma coisa assim. Um oxiurus, né? No caso. De repente. Pode ser. E a gente estava falando da UFAP, a gente já está na sexta turma de gastroenterologia da UFAP. Sexta em andamento já. Em andamento, visando sim. a 7ª, já. Amém, né? Amém. E eu queria perguntar assim para vocês, se vocês observam, por exemplo, as turmas de vocês são sempre turmas cheias, né? Desde a primeira turma a gente tem bastante aluno ali. E vocês observam diferença das turmas, assim? Existe uma diferença do aluno da turma 1 para o aluno que está lá na turma 5, 6, assim? O comportamento deles é diferente, vocês acham? Totalmente. Hoje os alunos de agora, eles pós-pandemia são muito mais imediatistas, eles tiveram pouca prática. Isso é uma dificuldade muito grande. A clínica médica, infelizmente, hoje das faculdades é muito fraca e gastroenterologia é clínica médica. E a gente está lá para pós-graduação, para complementar uma base. E, infelizmente, hoje uma gama de alunos não tem essa base. Para nós é muito difícil, porque a gente não vai diminuir a qualidade da nossa pós para ensinar a graduação novamente para esses alunos. Então, acho que o maior desafio hoje, e em 6 anos mudou
completamente, acho que o nível dos alunos em relação ao que eles sabem de clínica médica, infelizmente. Piorou muito. E aí a gente tem que também, é um desafio para a gente conseguir fazer com que esse aluno não fique para trás. Claro, deslocado ou rejeitado, absolutamente. Exatamente. Então a gente acaba tendo que puxar um pouco da graduação para conseguir evoluir na pós-graduação. A gente tem introduzido alguns módulos também, de um tempo para cá, novos. Por exemplo, a gente tem feito muita interação. E a doença renal e a gastroenterologia? E a nutrição, que antes eram algumas palestras? Porque há especialidade de nutrição. Sim. Agora são quase 2 módulos integrais. Os felinos, que antes eram algumas palestras, agora são quase 2 módulos integrais. Por isso que, como a gente tem 24 meses, é muito tempo. Então a gente consegue, com 24 meses, percorrer o que é obrigatório da boca ao ânus, o fígado e o pâncreas, mas sobra oportunidade para caso clínico, doença renal, endocrinopatia, a gente tem muitos módulos. Então, revisões, né? Isso ajuda muito para o nivelamento, porque não tem como. Não dá, porque existe uma realidade de pós-pandemia, muita superexistência de universidades. Não dá, não vamos aqui ficar falando o que todo mundo já sabe, mas não dá para tomar essas informações e entender que, então, o curso tem que ser curto, superficial, fraquinho. E cada um se vire. Não, o mercado de trabalho vai selecionar e tem que selecionar por cima. É o paciente que está ali uma vida. Então, o nosso ex-aluno ele tem que ser transformado. E ele vai ser transformado. Então, acho que esse é o compromisso da escola. Algumas coisas, eu falo que às vezes tem uns modismos assim, né? Então a gente pega lá uma doença, todo mundo começa a achar aquela doença e, ai meu Deus, olha o que eu encontrei, é isso, aquilo. Primeira pergunta, gente, Syneclomyces gutulatus, né? Então temos lá a tal da levedura que diversas vezes a gente encontra nas fezes dos animais. Ela tem que ser tratada, gente? Ela realmente é uma causadora de diarreia? É algo, um diferencial importante para vocês? Ou não? A gente tem pouquíssimos estudos sobre isso. A gente ainda não sabe por que é que o número de Syneclomyces aumentou, isso sem dúvida. Mas o que a gente sabe é que ele não, a maioria das vezes, ele não é a causa da diarreia. Isso a gente já sabe até porque muitos dos pacientes que têm positivo, eles nem têm diarreia. Às vezes acha num copo de rotina, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é achar a causa de base. Por que esse paciente tem diarreia? Será que eu preciso modular a microbiota? Eu preciso trocar a alimentação? Às vezes, quando a gente troca a alimentação, aumenta a fibra, por exemplo, o Syneclomyces desaparece. Então, tratar o Syneclomyces com altas doses de antifúngico durante 15, 30 dias, sendo que ele não é a causa do problema, você pode arrumar outro problema, né? Então, primeiro, vamos por partes. Existem casos onde ele é tratado? Existem. Aqueles onde você já esgotou todas as suas possibilidades e muitas vezes a gente trata e não melhora. Porque eu, particularmente, acho que ele não é a causa do problema em quase nenhum caso. Vamos chutar aqui e vou chutar 1% dos casos. Maybe. E talvez lembrar para o aluno, para o colega, que micose intestinal, que existe, são doenças, não são graves, são terríveis. Morrem. Micose intestinal requer tratamento por meses, e às vezes ele morre antes do tratamento acabar, traduzindo. Nem acaba o tratamento. E o diagnóstico ele é em pessoas e em animais. Histológico. Micose é a presença de fungo no tecido, não no material orgânico, que é cocô. Então, presença de fungos em cocô é uma presença. Cocô tem fungos. E por alguma razão, esse tal fungo, que era um fungo comum de coelhos, está sendo muito encontrada no cão. Mas antes de pensar de porquê da razão, se você suspeita de uma micose intestinal, e eu te respeito, aliás, eu respeito muito, porque elas são raras, felizmente, indique histopatológico, endoscopia alta e colonoscopia. E cadê esses fungos? Pronto, vamos encontrá-los histologicamente, como encontramos blastomices, pitioses, como encontramos fungos intestinais. Cultura de fezes, sim ou não? Jamais, não, brincadeira.
Não, cultura de fezes não tem muito sentido. É lógico que existem culturas específicas. Eu quero ver salmonelose. Eu preciso pedir para o patologista uma cultura específica para a salmonelose. Hoje a gente tem PCRs, isso facilita muito, né? Mas você pedir uma cultura para que você veja o crescimento de E. coli, por exemplo, de enterococcus, esses são bactérias que você vai ter nas fezes, e é normal que tenha. E o grande problema é que as pessoas elas querem que essas culturas venham negativas, isso jamais acontecerá, porque o cocô nunca é asséptico, né? E aí cresce E. coli, e o que a pessoa faz? Faz antibiótico. Num paciente que não precisaria de antibiótico, aí ela piora a disbiose, e aí você acaba causando um problema maior. Então, cultura de fezes não tem validade nenhuma, exceto culturas específicas, quando você quer achar uma bactéria específica, que nem sempre também pode ser que essa salmonela não seja um patógeno importante ali. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, se você quer fazer cultura, você vai ter que conversar com o que você quer encontrar nessa cultura. É E. coli? Você vai encontrar, mas ela não é o problema nesse caso. Então, existem doenças específicas, às vezes, que a gente pede culturas. Então, a cultura de parede na colonoscopia do paciente com colite granulomatosa. Aí é diferente, porque essa E. coli é uma E. coli, então, enteroinvasiva, que naquele paciente causa problema, porque ele tem uma alteração de nascença, onde ele não consegue eliminar essa E. coli. É diferente de uma E. coli de um paciente normal, um paciente que tem uma inflamação, ela vai estar lá, e ela não é um problema. Então, a gente só tem que, na dúvida, não faça cultura de fezes, né? Outra, clostridiose. É real o problema? Eu vejo muita gente da patologia clínica, eu já vi diversos laudos onde as pessoas vão lá e laudam e colocam assim, presença de Clostridium. E eu falo, né? Que coisa importante. Mas as pessoas falam, viram Clostridium lá no exame de fezes. O Clostridium é um vilão? A gente viu o Clostridium, eu devo me preocupar? É possível encontrar por um bom laboratorista, por um bom veterinário, até não sendo por PCR, porque PCR é bem possível, é bem fácil de detectar, por alta especificidade. Mas por exames de coprologia mais baratos, mais simples, microscopias, colorações, etc., é possível sugerir, sim, a presença do gênero Clostridium em uma amostra de fezes. Mas, pronto, o gênero Clostridium compõe a microbiota de cães e de gatos. São bactérias geralmente gram-positivas, anaeróbias, e que têm até um papel participativo importante na microbiota. E há espécies malvadas, malignas, perigosas. E para isso, falando de espécie, você vai pedir o quê? Exames de PCR fecal. E aí, achou, Felipe? E aí? Bom, Clostridium difficile, ele costuma ser autolimitante, pode ser um achado, pode ser tratado absolutamente sem antibiótico, apenas falando de fluidoterapia e talvez a emergência do transplante de microbiota. O Clostridium perfringens, que tem um potencial mais ulcerogênico, que causa diarreias hemorrágicas mais poderosas em humanos e em animais, pode requerer realmente um curso de antibiótico terapia. O ponto é 2, na verdade. O primeiro, positividade de uma PCR fecal para Clostridium, mesmo que seja perfringens, não significa que ele é o causador do quadro clínico. É possível ter cargas de Clostridiums dos bonzinhos e dos malvados. É possível em doses baixas, veja quando eu quero dizer dose, na microbiota. E o outro ponto é, se positivo e eu acredito que ele é causador do quadro, realmente a linha de corte da PCR era muito grande dessa clostridiose do tipo perfringens, me assustou. Vamos fazer uma antibiótico terapia. Tudo bem, faça. Você tem que entender que esse próximo exame daqui a 5 dias não vai dar negativo e o cão pode ser portador para o resto da sua vida. Então, o exame controle qual vai ser? Nenhum. A clínica, se era clostridiose por perfringens, depois do curso de antibiótico, cessou. Você tratou a diarreia ulcerogênica, ulcerativa. Se não melhorou nada, não mudou nada, parece que você lidou com um achado. E eu adoraria te dar a fórmula. Não tem fórmula, Carol. A gente encontra achados e às vezes o que você faz com aquilo? Achou. Cuidado. Será que achou porque achou? E hoje temos muita disponibilidade desses PCRs. Ou achou porque ele era o causador? Porque Clostridium pode fazer parte do microbioma, é lógico.
E às vezes é só um desequilíbrio também, né? Você faz mais fibra e você Pumba. resolve o problema. Antibiótico e probiótico, juntos, sim ou não? Então, se a gente for pensar, lógico que na hora que eu faço os dois juntos, eu diminuo, sim, a validade do meu probiótico. Não tem milagre, né? O que a gente faz, assim, existem, por exemplo, dentro dos probióticos, alguns que têm leveduras, por exemplo, Saccharomyces. Esse tipo de probiótico, antibiótico, ele não vai matar o Saccharomyces. Então, você pode, às vezes, escolher um probiótico que eu vou ter menos interferência do antibiótico. Não existe um consenso sobre isso. Eu, particularmente, uso em horários diferentes, mas eu tenho ciência de que a ação do meu probiótico vai estar bastante diminuída e eu não sei o quanto, né? Se você disser, eu acho errado, você não está errado. Você pode esperar o ciclo de antibiótico e depois fazer o probiótico. E essa coisa também de fazer em horários diferentes é uma coisa que também a gente imagina, subjetiva, né? Então, não existe um consenso. Se você puder usar, então, um que tem leveduras, diminui um pouco essa diminuição de efeito do probiótico, né? Você também? Eu associo, não me deem bronca, não há um consenso sobre isso. O clima que era descontraído, você deixou. Não, tá descontraído, então, é sua opinião. Eu acho que quando há disponibilidade financeira, porque quem me acompanha sabe que eu não gosto de polifarmácia. Mas quando há disponibilidade financeira, partindo da minha filosofia subjetiva de fazerem os horários diferentes, eu costumo usar sim, porque eu acho que pode diminuir, matar bactérias do probiótico, é claro, usar concomitante um antibiótico. Mas tem algum estudo falando que mata todas? E a passagem dela da boca ao ânus não pode, mesmo que diminuindo a quantidade, morrendo, não pode liberar os chamados metabólitos desejados da filosofia dos probióticos? Então, como eu acho que às vezes eu lido com um caso muito difícil, que arrepia a cabeça da gente, e eu acho que mal eu não vou estar fazendo, pouca expectativa. Foi o que Carol falou, com pouca expectativa. Mas pode pagar, dá para fazer, muda o horário, põe um bom probiótico. Quem sabe? Muito bem. Voltando à parte aqui, bem descontraidinha, então agora, Felipe, vou parar de fazer perguntas polêmicas. Quero saber de particularidades de vocês. Eu acho que todo mundo, enquanto veterinário, tem uma mania ou alguma coisa que a gente gosta de fazer com os pacientes, faz parte da rotina, é um jeito seu, né, de ser com os pacientes. Então, eu falo que quando eu ficava muito na rotina, a minha mania era, eu fazia o exame do animal, eu descia lá na internação e ia ver o bicho. Então, às vezes eu ia lá e brincava e via como ele estava, pergunto como ele estava. E depois eu associava aquilo que eu vi lá em cima, porque eu acho que a gente que é patologista, a gente precisa da clínica, né, para você conseguir fazer ali a melhor interação, porque o clínico vai me perguntar uma coisa, mas às vezes eu não sei qual que é a condição do seu paciente, como ele estava, o que está acontecendo com ele. Não é só eu virar e falar assim, gente, então tem leucocitose, viu, tem neutrófilo tóxico. Mas por quê? Por que tem aquilo? Então, eu gosto de entender a clínica para junto fazer a patologia. O que a Carol, veterinária, tem de mania da Carol? Olha, eu faço o exame físico sempre do mesmo jeito. E é engraçado que eu começo e vou fazendo tão igual que os meus estagiários já sabem a hora que eu vou até precisar do esteto. Eles já fazem assim, porque tem um padrão. Um ritual. E se eu saio desse padrão, eu fico perdida. Se eu começo pelo bumbum e não vejo a cabeça, eu falo, não consigo. Tem que voltar para a cabeça. E aí eu faço um exame físico muito completo. Eu ausculto abdômen, eu ausculto tórax, eu vejo boca, abro boca, faço palpação retal, mas existe um esquema que no meu cérebro funciona muito bem. Um fluxograma que é igual. E outro dia eu parei para pensar e falei, gente, eu faço igual. Quantos anos igual? É lógico que às vezes você vê alguma coisa diferente, mas se eu saio, é que nem quem faz ultrassom. Começa por cima ou por baixo. Começa por baixo, não consegue, né? Exatamente. É exame físico. E foto de cocô. O tutor fala o cocô, mas eu nunca acredito nele. Então eu falo, senhor, tem foto? E ele fica tão feliz, né? Que ele fala, olha, alguém me entendeu. Porque quando eu mostro uma foto do cocô pro meu marido, ele fala, você é louca, essa veterinária não me acha louca. E aí eu até ganho o cliente quando eu peço a foto. Lógico que depois ele vai ficar me mandando um monte que ele acha que eu gosto tanto assim, não é tanto. Sim.
Mas e normalmente na hora do jantar, né? Na hora do almoço. Qualquer Olha, momento. doutora. Exatamente. não existe cerimônia para fotos de cocô, né? A gente fala que a gente tem que até tomar cuidado na hora que a gente abre, né? Porque você tá ali, abre o WhatsApp, de repente tem E eles cocô fazem na zoom, tela. Assim. então eles mandam agora aproximada. Hoje tem uma gama de fotos de cocô que você pode ter no seu celular, né? Ótimo. E você, Felipe, uma mania Felipe veterinário. Eu faço o exame físico em voz alta e vou falando para o tutor ou para quem está em volta o que eu estou vendo e fazendo, e já vou acalmando a ansiedade dele sobre o que eu estou sentindo do quadro, grave ou não. Isso é muito comum meu. Eu faço o exame físico em voz alta. Eu nunca examino e sento na mesa. Não, é uma coisa muito comum, muito. O que mais é comum? Mania minha, dos meus cacuetes, das minhas coisas. Tem uma que todo mundo fica imitando, já virou um negócio, Carol. Nossa, Sabrina. O que é? É que é muito mal interpretada. Sei. Pode falar? Pode, claro. É muito comum no cliente que demanda muito emocionalmente da gente. Pelo amor de Deus, eu tô falando rindo porque eu tô entre veterinários, ok? Nós somos acolhedores, é óbvio. Nosso lado humanitário nunca teve que estar tão em alta agora. Por isso que veterinário tem que fazer terapia, impor limites na relação com o cliente, limites saudáveis. Tudo isso para a nossa preservação. Tem que doar muito na nossa profissão. Mas eu falo uma frase que pegou e se recolha emocionalmente. Eu peço que a senhora se recolha emocionalmente. Os meus alunos fazem igual o tal do... Porque eu acho que é um desabafo tão profundo do veterinário, educado, né? Se recolha emocionalmente. É assim... e funciona, viu, gente? Pode mandar se recolher emocionalmente que, ó... Vai dar certo. Acredita em mim. Se recolhe emocionalmente. Achei elegante. Mas... Exatamente elegante. Gente... Peraí, deixa eu só falar aqui com o pessoal, senão eles não vão entender. O diretor tá falando na minha orelha aqui, ó, que tem uma pergunta da audiência que tá assistindo a gente no YouTube. É um ex-aluno da primeira turma. Fala, qual é a pergunta? O ex-aluno ele é da primeira turma e ele está dizendo que ele lembra da estrutura da UFAP e do curso lá da primeira turma, e ele quer saber qual foi a diferença e qual foi a evolução aqui para essa sexta turma. Então, o que mudou na estrutura e o que mudou no curso da gastroenterologia nesse tempo? Hoje a gente está falando já de caminhar para a sétima turma, e todas com sala do limite, com mais de 45, porque a nossa filosofia não é de turmas imensas, não existe qualidade com uma turma imensa. Então a gente está falando de quase sétima turma. O que mais mudou, a gente agora considera a possibilidade de transmissão de aulas de cirurgia num laboratório imenso, com diversos telões, onde mesmo você que não é cirurgião ou não gosta de cirurgia, você é clínico como eu, fica sentado num laboratório com ar-condicionado, cercado de telões, assistindo às mãos do professor de cirurgia, fazendo uma ligadura de um anel de um cão com shunt. Você consegue agora fazer uma aula de laboratório clínico, onde você vai ver em amostras verdadeiras de um cão que é vivo, microscopia direta de fezes, porque você vai aprender a detectar ovos, larvas e principais patógenos num laboratório de 35 microscópios. Então, acho que o que mudou é que hoje a gente tem aula prática de endoscopia, com mais força. Carol, são 7 turmas, então deu para nós, com toda humildade, verificarmos o que deu muito certo, o que não deu, e agora a gente oferece uma coisa que já está mais redonda. São 2 anos, é muito tempo. Eu acho que as práticas melhoraram muito, a estrutura, eu particularmente acho que a estrutura da UFAP é uma das melhores que tem. Eu não gosto de cirurgia, eu até acho legal que eu fico lá. Porque quem não gosta de cirurgia, a pior coisa que tem é você ser obrigado a ficar fazendo. Com certeza. Mas você tem que saber a cirurgia, para que você consiga conversar com o cirurgião e entender o que ele... Eu não sou cirurgiã, mas eu tenho que saber qual é a técnica que ele vai fazer, eu tenho que saber como ele vai fazer essa técnica, e para isso eu não preciso ficar lá mexendo no cadáver, mas eu tenho que olhar, e essa é a diferença. Então eu consigo ali separar os alunos que gostam de uma maneira e gostam de outra, e fica bom para todo mundo.
E da parte teórica, acho que a gente aprendeu muito e, sem dúvida, hoje a gente, lógico, tem um cronograma, mas a gente consegue mudar esse cronograma durante a pós com as coisas novas que a gente vê. A gente foi no Equivim agora. E a gente muda o cronograma para passar para os alunos as coisas novas que a gente viu lá. Infelizmente, o aluno da outra turma não teve isso, porque as coisas vão mudando e acho que essa é a diferença, né? Mudam as coisas e a gente está sempre se atualizando exatamente para conseguir passar isso para os alunos. Então, eles vão ter o básico, mas a gente sempre fala para eles, o nosso cronograma não é engessado. Se você tem essa coisa de eu preciso fazer a aula que está lá naquele dia, que está marcado, você não faça com a gente. Porque às vezes aquela aula vai ficar mais interessante depois, porque agora eu aprendi uma coisa nova que eu quero passar para você antes daquela aula. Então, você vai ter o seu cronograma. Mas a gente muda esse cronograma durante a pós inteira, até porque às vezes tem um professor também novo que estava viajando, que estava fazendo pós lá Logística fora. das coisas. E ele voltou, e agora eu quero colocar esse professor de novo, e ele tem uma coisa nova. Então, acho que ela muda muito de ano para ano e, sem dúvida, está muito melhor, sem dúvida nenhuma. A gente aprendeu muito também, né? Ela continua tradicional no sentido de forma optativa, oferecer a carga de estágio e a monografia, o TCC. Então, a gente oferece ainda essa maneira mais tradicional de um curso, mas de forma optativa, não são todos os alunos que aderem nisso por hora. Mas sobre prova, claro, não tem jeito, precisa ter prova. Sobre uma mínima frequência no curso, precisa ter, seja ela presencial ou híbrida, existe a nossa modalidade na UFAP. Mas o que me deixou muito feliz é de escutar de mais de um aluno que já fez a nossa pós da primeira turma, que ele tem acompanhado nas suas redes sociais, ele vê as postagens, ele vê as pessoas que estamos levando, ele vê a capacidade de audiovisual que a UFAP tem hoje nas aulas práticas. Eu já disse, aula de parasitologia prática, anatomia prática, cirurgia prática, endoscopia prática. Então é gastroenterologia? Sim, mas não é só clínica médica aprender a fazer receituários e tratamentos de doenças gastrointestinais. Claro que não, justo. Então, nós escutamos do aluno da primeira turma que ele gostaria de fazer a pós de novo. E eu descobri que isso não é tão raro. Os anos passam, o nosso ex-aluno ele quer fazer o curso integral de novo. E é isso, vamos em frente. E, para finalizar, eu queria saber de vocês, assim, vocês enxergam hoje a extrema necessidade de uma pós-graduação quando a gente sai da faculdade? Eu entendo assim, nós enquanto professores, né, e eu sei que vocês são professores como eu sou, que é professor que realmente gosta, que se preocupa, você não tá ali só falando alguma coisa para cumprir o seu tempo. Eu acho que quando eu vejo um aluno meu e esse aluno consegue sucesso, ou eu vejo a evolução desse aluno meu, é o meu maior ponto de satisfação. Eu falo que a minha felicidade é ver os meus alunos evoluindo cada vez mais. Como que é para vocês olhar os alunos de vocês formados lá na frente, os alunos de vocês formados dando palestra, convidando os alunos de vocês para dar aula nas novas pós de vocês? Como que vocês sentem isso? É isso que faz a gente continuar, porque a primeira turma, por exemplo, que foi uma turma que a gente aprendeu muito com elas, a gente tem muitas pessoas boas que saíram dessa turma, mas são muito boas. Pode ser que são melhores que a gente, dependendo do assunto. E eles dão aula, e eles hoje estão muito bem nas cidades dele. E acho que o mais legal é que são pessoas do Brasil inteiro. Então, hoje a gente tem pessoas em Belém. Lógico que se a gente conseguisse fazer com que todas as especialidades conseguissem chegar lá, porque eles têm muita mais dificuldade de trabalhar do que uma pessoa que trabalha em São Paulo. A gente não pode, né? Mas eles têm a capacidade de conseguir resolver os casos. Muitos deles já dão aula, muitos deles continuaram fazendo outras pós, e eles juntaram, então, conhecimento. Então, acho que muitos alunos deram muito certo, mas muito certo mesmo, assim. E eu tenho muito orgulho desses alunos. Muitos estão aqui, muitos hoje fazem parte da diretoria da associação, muitos fazem parte da minha equipe, da equipe do Felipe. Então, acho que para nós também foi bom. Porque é bom ter mais gente entendendo de gastroenterologia no Brasil. Claro. Isso é muito importante, né? Até porque, respondendo também um pouco da sua pergunta, todo mundo pode falar sobre idade, não tem problema, bobagens desnecessárias. Eu tenho uma diferença
de geração como a Carol. E percebam uma coisa. Agora não pareço, né? Claro que não parece, mas eu tenho Carol uma diferença é mais nova, de né, geração. Carol? O que eu quero dizer, se eu tenho 10 anos, Carol tem 20 de trajetória, o que eu estou querendo dizer aqui é, Sabrina, com as mudanças do que tudo aconteceu, e você sabe, você é uma professora, que segredo que eu estou contando aqui? Nenhum. Com as mudanças do que tudo aconteceu na educação veterinária, graduação, carga horária, pandemia, critérios que eram obrigatórios viraram relativos. O perfil humano do aluno também mudou, tecnologia, Sim. era digital, ansiedade, tudo isso, pessoal. E não está no poder de UFAP, de Felipe ou de Carolina mudarmos isso. É uma realidade. E com essa informação eu fico feliz de ver que com todas essas informações que poderiam ser limitantes, problemáticas, então acabou a medicina veterinária de hoje para o futuro, a gente transforma pessoas que vêm cheias de expectativa e cheias de ansiedade e hoje são professores e hoje voltam para dar aula na próxima turma lá na UFAP e dividir com a gente a sala de aula. Então é muito gratificante ver o poder de transformação de um curso de pós-graduação. Claro que, Felipe, é verdade que cada aluno é cada aluno? Claro, isso nunca mudou. Felipe, é verdade que às vezes a ansiedade exagerada atrapalha o rendimento daquele aluno? Mas é claro, isso nunca foi diferente. Mas se o curso oferece aquilo que ele honra oferecer, e se você tem acesso ilimitado aos coordenadores, aonde eles trabalham para a sua extensão, para o seu ambulatório que você precisa fazer. Se você tem grupos de WhatsApp para sanar dúvidas, e tudo isso a gente tentou deixar, sim, bem oferecido dentro da nossa proposta. Eu acho que isso faz diferença. É claro que as coisas mudaram, mas nem todo mundo teve a mesma formação. Não. A Carol teve uma formação, eu tive uma formação, e a gente tem que reconhecer que sua pergunta é, qual o papel da pós-graduação? Talvez seja o papel decisório de quem está sentindo insegurança, pouca remuneração, frustração profissional, trabalha esse tanto aqui para ter de retorno, em todos os sentidos quando eu digo retorno, okay? Que nem tudo é dinheiro, claro. Ele tem isso aqui de retorno. Então a pós-graduação, já que as formações estão muito diferentes, Sabrina, nem todo mundo fez uma residência, um mestrado, um doutorado, são trajetórias diferentes, realidades até geográficas, como a Carol falou do nosso Brasilzão, diferentes. Eu acho que hoje a pós-graduação é o que está de mais fácil acesso para você se transformar. Concordo com tudo que vocês falaram. Cada vez mais a gente precisa, eu acho que os alunos têm uma base menor, né? Por conta de carga horária e tanta coisa, e a pós vem aqui trazer um mundo de coisas pela frente. Bom, tem mais alguma pergunta, Jorge? Pessoal que tá aí fora quer perguntar alguma coisa para eles? Quer? Não? Nada aí? Aluna de vocês, né? Olha lá. Aluna da pós. Meus ex-alunos. Verdade? Sim, da Unip. Opa, qual Unip? A Unip agora só tem Anchieta, né? Ah, Unip de São Paulo. Sim, de São Paulo. Sim. Os dois são meus alunos. Bárbaros, opa. Bom, pessoal, então acho que é isso, né? Eu queria me agradecer vocês. Acho que era uma entrevista assim super aguardada. A gente brinca e fala que vocês são os musos, mas vocês são mesmo os musos, né? Sabrina. É, a gente gosta disso. A gente gosta. Eu gosto bastante da interação de vocês com alunos e tudo mais, né? Então, acho que é um suporte diferencial importante. Então, eu queria agradecer, Carol, muito obrigada pela participação. É um prazer ter você aqui. Já dizer que isso aqui vai virar um programa da UFAP constante. A gente vai fazer episódios constantes sobre temas para atualizar os nossos alunos. Então, vocês já estão super convidados, tá? Então, um projeto que a gente quer levar adiante. Então, muito obrigada mesmo, Carol. Felipe, idem, né? Então, Obrigado. os dois convidados. E espero que todo mundo tenha aproveitado bastante. Certamente tivemos vários alunos ali assistindo. E quem quiser assistir depois, também vai ficar disponível no YouTube. Tá bom? Muito obrigado. Pessoal, continuem seguindo a gente, que logo mais a gente vai ter outros entrevistados e outras atrações para vocês. Até mais, obrigada.